Muito bem, professor José Aparecido, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. A reforma trabalhista traz algumas inovações sobre o sócio retirante, que é aquela pessoa que integrou uma sociedade empresária, participou de uma empresa, saiu, se desligou e muitas vezes, anos depois, ela acaba recebendo uma notificação da Justiça do Trabalho, normalmente para pagamento de ação trabalhista do qual ele não participou ou de um contrato de trabalho muito antigo. Lhe pergunto, professor, o senhor poderia explicar ao público essas novidades? O que o sócio retirante agora passa a ter direitos ou passa a perder direitos? Como que ficou essa situação? Bem, a CLT agora prevê que em caso do sócio retirante, há um prazo de 2 anos, para que ele seja responsabilizado judicialmente por dívidas da época em que ele era sócio. Basicamente, a grande modificação é essa. Eu não sei se na prática essa é uma mudança que favorecerá tanto assim o sócio retirante, porque há um grande risco, de outra parte, por conta dessa regra. É que, sabendo de antemão que o trabalhador sabendo de antemão que esse sócio pode não ser responsabilizado, haverá, a meu ver, uma tendência muito grande de começar a serem incluídos os sócios já na petição inicial, justamente porque é o prazo de 2 anos para ajuizamento contra o sócio. A tendência será, portanto, de se propor ações em relação aos sócios já antes mesmo da execução. Interessante, isso vai, digamos assim, aumentar o polo passivo dos processos, né? O número de réus constantes das ações trabalhistas. Antes da reforma, a regra permitia, então, a inclusão do sócio, mesmo que ele não figurasse no polo passivo do processo. É isso, professor? Eu acho que é uma grande incoerência jurisprudencial, jurídica a respeito do sócio, que já vem antes mesmo da reforma. A questão me parece muito simples. Por que o sócio deve responder pela dívida da sociedade? O ordenamento jurídico deve estipular em que casos o sócio responde ou não pelas dívidas da sociedade. A partir do momento em que já se enquadra a responsabilidade do sócio prevista na lei, em que o sócio já seja devedor das dívidas da sociedade, ele já deve ser incluído no polo passivo. O que geralmente se entende nos tribunais trabalhistas a respeito de responsabilidade do sócio? Sempre que a empresa encerrou irregularmente a sua atividade, ou que haja uma confusão patrimonial, ou que haja um descumprimento da lei e do contrato, esse sócio é responsável. Então, a partir do momento em que já se configura um desses fatos, ele já deveria ser incluído no polo passivo. Ou seja, já desde a petição inicial, em muitos e muitos casos, mesmo no sistema anterior, ele já deveria ser incluído. O que aconteceu aos poucos? Se deixava a inclusão dos sócios apenas para execução, partindo-se da premissa de que a dívida é da sociedade e o sócio só vai responder se na execução a sociedade não pagar. Eu acho que é isso que está mudando agora no processo do trabalho. E isso, a meu ver, vai onerar de alguma forma os sócios, porque mesmo que a empresa tenha condições de pagar ou queira pagar, haverá uma tendência de se incluírem sócios no polo passivo. É bastante comum no Brasil, né, professor, as empresas não conseguirem fechar. Já é difícil para abrir a empresa e é muito mais difícil se fechar uma empresa no Brasil. E eu sou capaz de arriscar que talvez em mais de 50% dos casos não se consegue fechar uma empresa. É bem mais. Inclusive existem pesquisas dizendo que no Brasil leva-se em média de 10 a 15 anos para se fechar uma empresa, porque existem muitas dívidas, muitos problemas. Eu lhe pergunto, o fato da empresa não estar fechada juridicamente, porque às vezes, de fato, a empresa não existe mais. Não tem sede própria, não tem funcionários, não tem capital, não tem tecnologia, mas juridicamente, se você digitar o CNPJ dela lá na Receita, na internet, ela vai aparecer ativa.
O fato da empresa juridicamente estar aberta, mas de fato estar fechada, por si só já é motivo, digamos assim, pela interpretação dos tribunais de incluir o sócio, a pessoa física, para responder às dívidas trabalhistas? Sim, pela interpretação que os tribunais trabalhistas têm dado, basta esse fenômeno que é muito comum para a responsabilidade do sócio. A meu ver, inclusive, nesse ponto estão uma das maiores falhas da reforma trabalhista. Se você pensar bem, para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, quais são os dois grandes problemas que existem? De um lado, a impossibilidade de aquele que efetivamente teve uma sorte no negócio, ele montou um negócio, agiu de boa fé, contratou de boa fé, fez tudo corretamente, mas em razão da crise econômica, das dificuldades, às vezes até das impossibilidades pessoais de gerir um negócio, mas sempre de boa fé, ele encerrou a atividade dele. O que acontece? Ele fica com essas dívidas para o resto da vida, ele fica com o nome lá aberto e ele não consegue encerrar a sociedade. Qual foi a resposta que a reforma trabalhista deu para esse tipo de sócio? Nenhuma. Não traz nenhuma resposta. O outro fenômeno bem brasileiro é a questão do laranja, ou seja, do sócio oculto, daquele sócio que ele não está formalmente no contrato social, ele coloca um parente, um amigo, uma pessoa que conhece ou às vezes até paga para alguém assinar no contrato social como se fosse sócio e a empresa efetivamente é de outra pessoa. Qual é a resposta que a reforma trabalhista dá a esse problema que é geral no país, recorrente, e que inclusive tem a ver muito com os crimes de corrupção nesse país? Qual foi a resposta que a reforma trabalhista deu? Nenhuma. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos no nosso país é separar o joio do trigo, é separar aquele que age de boa fé e aquele que age de má fé. Infelizmente, ainda dentro da lógica da reforma trabalhista, nós estamos tratando sócios de boa fé e sócios de má fé do mesmo modo. E nós não estamos dando uma medida adequada para o sócio de boa fé. Aquele que só não teve sorte no seu trabalho, ele fica marcado para o resto da vida com uma dívida que, a rigor, se nós interpretarmos de uma forma razoável o ordenamento jurídico, ele não deveria suportar, ou deveria suportar apenas por um determinado período. Não há condição de pagar, o nome dele deveria ser limpo no mercado para ele possibilitar continuar a vida dele e ter subsistência, porque ele é cidadão digno como qualquer outro. De outro lado, nós deveríamos ter leis mais duras contra aqueles que abrem empresas de má fé apenas para fazer licitações fraudulentas ou para prejudicar terceiros. Professor, e para aquele empresário de boa fé, aquela pessoa que de boa fé, contratou, tal, às vezes recebeu uma reclamatória trabalhista, muitas vezes injusta, digamos assim, mas que pelas conveniências, né, pelas circunstâncias, a empresa dele acabou perdendo o processo. E ele saiu da empresa. Ele sai da empresa e ele deixa a empresa para demais sócios. Quando ele sai da empresa, muitas vezes a pessoa sequer tem qualquer tipo de relação com os proprietários, né? Então, efetivamente, ele sai dessa empresa, ele não tem mais contato, ele abre um novo negócio. Para esse cidadão, a reforma trabalhista trouxe alguma vantagem para esse sócio retirante de boa-fé? Então, a única vantagem que trouxe foi que qualquer demanda relativa à dívida trabalhista para esse sócio que se retirou deve ser exigida em 2 anos. Em 2 anos. 2 anos. Basicamente E a contar de qual data? A partir do momento em que formalmente ele saiu da sociedade, ou seja, a partir do momento em que está registrado na junta comercial a saída dele da sociedade. Então tem que ter o registro na junta comercial. Tem que ter o registro na junta comercial. Porque tem muita gente, imagino, muitos empresários que fazem negócios, né, e sociedades sem o respectivo registro ou sem a formalização necessária. Se não tiver formalização, doutor Aparecido, existe alguma possibilidade dele se livrar dessa dívida ou é algo muito, muito difícil? É muito mais difícil. Há a possibilidade dele ainda assim provar que agiu de boa fé e, por exemplo, pode ter ocorrido um problema grave no registro na junta comercial ou ele fez todo o procedimento de uma forma correta e por algum motivo alheio à vontade dele, o ato não se aperfeiçoou.
mas aí ele assume um ônus maior do que a lei prevê. O melhor mesmo, o correto é ele acompanhar efetivamente o registro na junta comercial. Se ele não conseguiu isso, por algum motivo não houve isso, ele pode tentar provar em juízo que agiu de boa-fé. Porque a ideia do ordenamento jurídico é que sempre aquele que age de boa-fé ter o seu argumento considerado, ter o seu ato jurídico considerado válido. Perfeito. Professor Aparecido, quero agradecer imensamente a sua presença em nossos estúdios. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço.